Centro de Referência do Museu da Bolsa do Brasil, MUB3. Entrevista com Cláudio José Paes Alves, realizada em 19 de maio de 2025. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem, com você? Tudo certo. Você podia fazer a sua autodescrição, por favor? Estou sentado com um casaco marrom, uma calça bege, uso óculos e um cabelo um pouquinho branquinho. Perfeito, muito obrigada, Cláudio. A nossa conversa vai ser dividida em duas partes. Sim. A primeira parte a gente vai perguntar coisas sobre a sua vida e a segunda parte a gente vai entender melhor sobre a sua história, a sua experiência profissional, tá bem? Tá bom. Então, para a gente começar, onde você nasceu? Eu nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Perfeito. mas morei em Niterói bastante tempo. Legal. E aí a gente queria saber como foi a sua formação escolar, Cláudio. Aonde você estudou, aonde você fez ensino técnico, se você fez universidade aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Fiz no Rio e fiz aqui também um pouquinho. Eu tive a parte de... Agora você nem sabe mais o que é fundamental, o que é ginásio, essas coisas todas. Eu comecei estudando na escola Nossa Senhora de Fátima, depois eu fui para o Colégio Castelo Branco, isso tudo em São Gonçalo, e fui para o Clélia Nance, também em São Gonçalo. Aí vim para São Paulo, né? E fiz aqui administração na Casper Libero, tá? E também na Senac também. Legal. Tá? Perfeito. E trabalhei aqui na Bolsa também um tempo inteiro. Tá certo. Cláudio, como que era composta a sua família? Conta pra gente se alguém já atuava no mercado financeiro, você foi um pioneiro? Eu fui pioneiro no mercado financeiro. Uma família de 6 irmãos, meus pais... meu pai sempre trabalhou nos Correios, propagandista de remédios, né? E nos Correios também. A minha mãe era do lar, e muito sacrifício para criar os 6. Nós somos 6 num espaço de 10 anos, né? Todos botafoguenses, graças a Deus. Tenho 4 filhos, né? A Maria Cecília, a Maria Carolina, a Ana Cláudia e o Guilherme. O Guilherme tem 20 anos hoje e a Maria Cecília tem 43. Então, eu sou bem vivido com relação a isso, né? Perfeito. E agora a gente vai mais para o seu histórico profissional, a gente quer saber mais detalhes sobre a sua história na Bolsa. Então, como que foi a sua entrada no mercado de capitais? Qual foi a primeira experiência que você teve? A minha entrada no mercado financeiro foi porque eu precisava trabalhar, com 15 anos. Um amigo arrumou um emprego na corretora do Itaú, no Rio de Janeiro. Só que eu era boy da presidência, não tinha nada a ver com o mercado. E existe uma situação muito engraçada, que a minha mesa ela ficava em frente à sala dos operadores de bolsa. E eles eram muito loucos, sabe? Eles eram muito loucos, eu pensava comigo assim, meu Deus, eu não quero nunca ir para a Bolsa de Valores, só tem maluco. E um dia o presidente, né, me chamou e falou assim, você sabe o que a gente faz aqui? Eu falei, acho que é compra e venda de ações, né? Ele falou, você sabe o que é ação? Eu falei, não. Aí ele foi e falou assim, eu vou fazer você correr toda a corretora, todos os setores, para você saber onde você está trabalhando. E eu achei ótimo. Fui para o atendimento, fui para cadastro, só que aí parei na mesa de bolsa. Eu falei, gente, que coisa legal, né? Adorava aquilo. Mas aconteceu de me mandarem para o câmbio. Aí eu fui andar na rua, andava que nem um louco. Nessa época o câmbio era fechado entre as corretoras e eu tinha que levar papel para lá, papel para cá. Aí eu falei para ele, não quero mais, eu vou embora, vou procurar outro emprego. Ele falou, não, vou te mandar para a Bolsa. Eu falei, você tá louco, vai me mandar para a Bolsa. Junto com aqueles loucos todos, eu não vou de jeito nenhum. Ele falou assim, eu tenho certeza que você vai gostar. Você vai como auxiliar. Daqui a uma semana, se você quiser, você entra aqui de novo que eu te mando embora. Eu falei, tá bom. Aí já avisei para minha mãe, ó,
vou ser mandado embora, porque me mandaram para a Bolsa, só tem louco lá, eu não quero saber daquilo. Chegou no dia que eu tinha que ir para a Bolsa, a corretora era mais ou menos 1 quilômetro. Eu saí, né, chegava cedo na corretora, eu fui contando os passos, sabe, assim, tô chegando. E a Bolsa do Rio era na Praça 15, né? Tinha uma agência do Banerj na frente. Aí eu parei ali e falei, o que eu tô fazendo aqui? Falei, bom, vamos lá, né? Aí entrei, fui pegar o meu crachá com Dona Cidalina. Dona Cidalina era a pessoa uma memória espetacular, que ela conhecia todo mundo pelo nome e pelo CPF. Era impressionante. Era responsável pelo cadastramento. E tinha um corredor, e a porta blindex, aqui era a entrada do pregão. Aí eu fui andando assim, aí quando chegou assim, eu dei abri a porta assim. Sabe aquela tomado pelo ambiente, um chão de piso com mármore Carrara, preto e branco, uma claraboia com um vitral maravilhoso, né, iluminado pelo sol na época. Eu falei, gente, o que é isso aqui? Aí a minha cabine aerógrafo primeiro, entrei e nunca mais saí. Você se apaixonou, então? Paixão à primeira vista. Não foi à primeira vista porque eu percebi que lá eu precisava usar óculos, que me pediam, ver como é que está a cotação de tal papel. Aí eu olhava assim, não via nada. Nessa época as cotações eram escritas a giz. Então, por isso que até hoje se fala, tá na pedra, que são as ofertas, as cotações, era isso. E não existia o telefone sem fio nessa época. Sim. Eu ficava na cabine e o cara falava assim falou para mim, vê como é que está a cotação de Itaú. Aí eu olhei assim, não chegava nada, né? Aí fui a fazer o meu primeiro Somebody Love, né? Falei pro cara assim, peraí que eles estão apagando, estão escrevendo nova cotação. Larguei o telefone, corri lá, voltei e falei, ó, tem compradora tanto, vendedora tanto. Ele falou, e Banco do Brasil? Eu falei, lá fui eu de novo na mesma conta. E a partir daí nunca mais eu saí. Fiquei na Bolsa do Rio. Isso aconteceu em outubro de 1977, né? 48 anos. E comecei como auxiliar de pregão na corretora Itaú. Fui para a corretora Umuarama e lá eu comecei a operar. Né? Fiz a prova de operador em 79. Tive que ser emancipado pelo meu pai porque eu tinha 20 anos e tinha que ser maior de 21. Né? Ele me emancipou para que eu pudesse começar a trabalhar. E aí nunca mais eu saí, né? Fiquei até de 80, atravessei várias, né, crises por aí na Bolsa do Rio e vim para São Paulo, a Bolsa foi definhando, né? Logo após a quebra do Narras, né? Na Bolsa do Rio, veio logo o Plano Collor, e a Bolsa do Rio foi perdendo negócios para a de São Paulo. A Bolsa de São Paulo estava mais fundamentada em ações, né? E lá no Rio, com a ida do Narras para lá, virou como se fosse somente opções, né? A parte de derivativos. Né? Sim. E aí eu vim para cá quando a Bolsa parou. Né? Mas eu trabalhei na corretora Bozano, trabalhei na Bozano foi até o Plano Collor, e trabalhei na Ágora, funcionário número 1 da Ágora. Foi Muito quando bom. eu vim para São Paulo. A nossa próxima pergunta é exatamente isso. Quanto tempo você atua no mercado e por onde você passou, quais corretoras você... Eu fiquei no Itaú 4 anos, não, 3 anos no Itaú, fiquei 6 anos na Umuarama, mais 6 anos no Bozano. Depois, na Ágora, eu fiquei 16 anos, até ela ser vendida para o Bradesco. Né? E estou no Grupo XP, que eu comecei pela Clear em 2013, né? E estou até agora, são 12 anos já. Né? Perfeito, muito obrigada. E aí, pensando de novo nos pregões da BVRJ, a gente queria saber como que era a dinâmica, como que era mesmo a organização ali do espaço físico, onde você ficava, como que era?
A Bolsa do Rio, ela tinha um pregão que era redondo. Uhum. Inclusive virou um chavão de mercado que todas as vezes que você se desentendia com alguém, você falava assim, o pregão é redondo, você vai encontrar comigo da outra vez. Sabe? Então era sempre isso, o pregão é redondo. Então era a Corbeia, né? Então, que tinha os postos, e ali cada espaço negociava bancos, petróleo, vale, aquelas coisas todas. E o mais engraçado é que nessa época, como não existia o telefone sem fio, a gente ficava nos postos, o auxiliar ficava na cabine, pegava as ordens e entregava na mão da gente. Uhum. E lá no Rio, diferentemente de São Paulo, que era São Paulo era um cartão como se fosse um cartão de loteria, né? No Rio, a gente chamava de boleta, era um bloco numerado, né, com 25 boletas, que era uma via branca, uma via azul ou verde, carbonada, e a amarela. Então, quando você fechava um negócio com a corretora tal, o assunto, quantidade, você preenchia lá qual era o ativo, a quantidade e o preço. E a corretora compradora, né, no caso o vendedor é que sempre preenchia. E aí os dois assinavam, chegavam naquele balcãozinho da bolsa, tinha um relógio datador, ele colocava lá no relógio, tirava a primeira via, que era da bolsa, a verde era do vendedor e a amarela era do comprador. A gente entregava para o auxiliar confirmava para a mesa. Né? Aí depois, com o tempo, as invenções, né? Alguém teve a ideia de botar um fio comprido no telefone, o auxiliar já ficava lá atrás de você, no meio do posto. Só que todas as corretoras resolveram fazer. Uhum. Quando acabava a negociação, era assim, meia hora, 40 minutos para eles desembaraçarem aqueles fios todos. Sabe? Fora quando você, às vezes, passava correndo, tropeçava em um, caía, E até que surgiu o telefone, né, sem fio. Uhum. Lá no Rio também, aqui, no Rio a qualidade era muito ruim. Você tinha que ficar em alguns lugares, ele saía do ar. Aqui também em São Paulo tinha isso também, né? Uhum. Mas aí foi modernizando, né? Então, pegando esse gancho, além do telefone, a gente queria saber de outros projetos de modernização ali nas negociações, como foi a chegada dessas novas tecnologias? Para nós lá, chegou quando começou a negociação eletrônica, ela era fora do horário do pregão, Uhum. né, da gritaria, vamos dizer assim. Então, o pregão funcionava até 1 hora da tarde, aí à tarde você fazia os testes no home, não era um home broker, né, mas na parte eletrônica. Então, só que a liquidez era muito curta, eram papéis bem líquidos, né, e a gente não dava nem muita atenção. Mas com o tempo foi crescendo. São Paulo, né, veio Cats, Uhum. né, e quando passou a ficar simultâneo, foi o final, né, do pregão Viva Voz. Eu amava o pregão Viva Voz, né, na vida foi sempre isso. Mas hoje, friamente, você não sabe que não tem como fazer qualquer comparação. Era uma outra coisa, era um outro mercado, era outra bolsa, né? Hoje você tem bastante... Todo mundo vê o que está acontecendo, sabe? A transparência é muito grande pelo mercado eletrônico, que era impossível naquela época. Às vezes você tinha uma roda com 200, 300 pessoas, saía negócio num preço aqui, saía negócio no outro aqui. Né? Era impossível. Então, isso faz com que a gente tenha saudade, né? Porque você tinha o blefe, né? Isso tudo ainda não era considerado uma coisa assim antiética, né? Mas a gente fazia, a gente apregava a compra com intenção de vender, sabe? Era do mercado isso, era normalidade, sabe? Então, você via as pessoas, tinham grandes operadores, outros ficavam mais tímidos, sabe? Isso foi muito marcante, né, na vida da gente, porque quem era muito tímido
sabe? A gente dizia assim, tem muito PhD aqui que chega e vai embora no dia seguinte, porque ou gostava daquilo ou não. Porque era assim, era um ambiente politicamente incorreto, né? Hoje não sobreviveria hoje, era politicamente correto, mas não havia assim, preconceito com nada, sabe? Todo mundo tinha apelido, mas não havia preconceito, sabe? Todo mundo terminava de negociar, ia tomar cerveja, tinha futebol, tinha essas coisas, sabe? Não tinha nenhuma restrição a ninguém. Então a gente tinha de tudo quanto, né? Gente de tudo quanto é tipo, religioso, não, sabe? E era muito engraçado, sabe? A gente saía dali leve porque era muito engraçado, muita gente junta, né? Tem sempre uma piada, tem sempre, né? Então isso isso talvez seja o que mais faça falta para esse pregão eletrônico que a gente reconhece, né? O dia a dia, sabe? Aqui em São Paulo eu fiz muitos amigos aqui, como né, eu escrevo no livro, que é a turma do tomate com o pessoal do fogão, né? Que era os paulistas e os cariocas. Fomos muito bem recebidos, sabe? Legal. Muito bem recebidos, eu me senti em casa rapidamente. Muito bom. Sente saudade desse calor humano assim, que tinha no pregão, hoje as coisas são mais... Não tem mais, mas era muito legal. Isso talvez seja uma das coisas que mais faça falta, sabe? Você saía de casa para vir aqui, para chegar, você sabia que você ia se divertir, sabe? Você ia se divertir. Cláudio, conta pra gente sobre o perfil dos operadores na época que você estava na BVRJ e aqui na Bovespa também. Como eram os seus colegas? Eles tinham formação específica na área? Vocês se formavam, faziam cursos por aqui? Lá no Rio, na nossa época, muitos donos de corretoras ficavam no pregão, sabe? Então, a gente tinha, vamos dizer assim, era uma elite operar na Bolsa, sabe? Era uma elite operar na Bolsa. Aí tinha aqueles que nem olhavam para você, né? Mas a maioria, né? Aí o que vai acontecendo? A gente fez muitos cursos, né? A gente fazia a Bolsa, tanto do Rio quanto aqui de São Paulo, sempre curso de análises, curso de agente autônomo, tudo, sabe? Então a gente sempre teve muito apoio, né, educacional. Isso a gente não pode reclamar das bolsas, que elas sempre fizeram isso. Certo. Sabe? Só que, assim, tem aqueles que entraram e saíram, ou não tiveram a preocupação, né, de formação, às vezes. Né? Porque era assim, era uma alta rotatividade, né? Muita gente. A gente chegou a ter no Rio, no final da década de 80, né, 87, 88 ali, mais de 500 pessoas dentro daquele ambiente, sabe? Aquele ambiente apertado que era, sabe? E aqui em São Paulo, muito mais, né? Eu acho que aqui a gente chegou a ter mais de 1000. Sim. E você chegou a operar com alguma mulher? Tinha uma presença feminina? Sim, no Rio teve a Cristina. Mas assim, eu não sou preconceituoso, mas não era uma função para a mulher. Sabe? Não era função para a mulher, porque era muita... eu já saí sem camisa, sabe? Era muito contato físico, sabe? De você fechar negócio puxando o cara pelo pescoço. Aí, por mais que você... o direito, né, não dava, na minha opinião, para ter esse tipo de embate. Né? Uma vez eu entrei dando posto, quando eu fiz o pregão, um cara de 2,5 metros me empurrou assim, ó, eu caí dentro da cabine, sabe, porque ele queria fechar um negócio comigo. Então, sabe, esse tipo de coisa, por isso que eu acho que não era um ambiente, né? Não é questão nem de capacidade, é questão de ambiente. A gente chegou a trabalhar com sapato de eletricista da Eletropaulo, porque tinha a biqueira de aço, sabe?
Sapato você perdia sempre, porque era muita pisada que você tomava, esse tipo de coisa. Uhum. Então, assim, trabalhei no Rio com uma operadora, mas ela já estava, tá vendo, no período que a bolsa já estava muito devagar, Tá. sabe? Então, era mais tranquilo. Uhum. Né? Mas na época que a pancadaria, né, não dava. Sinceramente, não dava. Tá certo. E aí, pensando mais um pouquinho sobre essas novas tecnologias, a gente conversou um pouco sobre essas formações, né? Como que foi essa transição? Como que os operadores receberam essa notícia, assim, de que a negociação ia mudar? Como vocês se prepararam para receber esse novo tipo de negociação? Não foi fácil. Uhum. Né? Não foi fácil porque não houve aquela assim, olha, daqui a 2 meses, daqui a 2 anos vai acabar o Viva Voz e vai ficar somente no eletrônico. Né? Principalmente aqui na Bovespa. Lá no Rio, a Bolsa definhou sozinha, sabe? Fizeram um pregão todo tecnológico, mas não tinha mais como, não tinha mercado para 2 bolsas no Brasil naquela época. Né? E aqui em São Paulo, conforme foi colocando aos poucos, né? Foi um processo assim escalonado. Não houve muita gente foi saindo. Quem saiu primeiro conseguiu um emprego nas mesas, sabe? Mas tinha muita gente que não tinha essa mobilidade, sabe? Essa intimidade com a parte eletrônica. Sabe? E isso custou bastante. Custou. Muitos saíram do mercado, foram fazer outras coisas, né? Porque não tinha espaço para todo mundo nas mesas, né? Então teve essa adaptação, assim, de quem tinha esse aptidão. Exato, Sabe, muita gente foi tentar ser autônomo, trabalhar né, com o mercado para si próprio, né, e muita gente ficou fora, né? Infelizmente, mas muita gente ficou fora. Entendi. E aí, sobre BVRJ ainda, a gente Sim. queria saber sobre o Programa Nacional de Desestatização. Sim. Você estava lá nessa época, como que foi a recepção desse programa pela população? Você tem essas memórias? Tenho memórias bem até complicadas, porque acho que o primeiro teve o leilão da Cesita, leilão da Usiminas, da CSN, tudo isso lá, e a gente chegava na bolsa, a porta da bolsa estava tomada de sindicalistas, com carro de som, aquela coisa toda, para não deixar a gente entrar, sabe? Só que teve um dia que eles colocaram uma corrente e ficaram assim 5, 6 truculentos, né? Só que nós éramos uns 200, 300 naquela época. E aí foi dando horário, aquela horada assim, todo mundo tinha que entrar. Aí, a gente vai entrar. Não, que não vai, a gente vai entrar. E foi uma pancadaria na entrada do pregão, da bolsa, porque eles não queriam deixar a gente entrar, mas a gente passou. Então era assim, as manifestações eram sempre na porta da bolsa, sempre para não deixar a gente entrar, né? A gente chegava de terno, jogavam ovos, sabe? Esse tipo de coisa assim. Foi bem complicado esse processo. Você lembra de algum específico lá que foi mais intenso? Foi esse o primeiro, se eu não me engano, foi da Acesita, né? Porque a Acesita, ela era uma mineradora de Minas, né? De Itabira, e que ela passou para o Banco do Brasil porque os caras não pagaram, né? O Banco do Brasil tomou conta da Acesita, só que por que o Banco do Brasil tem que ter uma mineradora? Né? Então, você via os caras gritando lá que estão dilapidando o patrimônio do Brasil. Eu falei, filho, isso aí vai dar prejuízo sempre, porque não é do Banco do Brasil ter uma mineradora. Quem toma conta disso? Sabe? Então, essa foi uma das maiores confusões na porta da Bolsa. CSN também foi bem complicado, bem complicado. E aí, nos dias de leilão, você ficava ali também, no pregão? A gente ficava no pregão, fazendo os lances para os clientes, né? Que
a gente representava. E era um número alto de negociação também. Sim, mas assim, quando era leilão de privatização, eram poucos operadores, Tá. porque né, tinha todo o processo, né, de poder, né, de gente, de cliente, não eram todos que podiam, né, não era aberto ao público. Então, as empresas que compravam, os grupos que compravam, contratavam uma corretora para representá-los no pregão. Uhum. Né? Isso a gente fez bastante na Telebrás. Né? Na Telebrás, eu já estava em São Paulo, Uhum. mas fui até o Rio junto com a corretora, que era na época já era a Ágora. Sabe? Então, esse tipo de coisa, a gente fez alguns leilões lá na Bolsa do Rio que demoravam horas, né? Tinha leilões de FISET, de certificados de investimento, né? Que eram do Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia e do Banco do Brasil. Então, esses às vezes viravam madrugadas a gente lá no pregão. Nossa. E você comentou com a gente sobre a associação dos operadores ali que você Sim. ajudou a organizar. Como que foi esse processo? Como que foi essa criação? Esse processo, a Bolsa, ela tinha o que ela chamava de um comitê de ética. Uhum. Só que o comitê de ética tinha um representante dos operadores, só que era um operador patrão. Tá. Sabe? Então, ele não era nosso representante. E nada contra as pessoas, né? E um dia eu questionei. Falei, olha, né, tendo uma reunião grande, eles foram apresentar os novos, né, membros do comitê de ética. Eu falei, olha, eu adoro fulano ali, botafoguense, meu amigo. Fulano, não tenho nada a fazer, ele é Flamengo, mas eu não gosto, mas não tenho nada. Mas quem disse para vocês, eu falei, né, que a gente quer que eles nos representem? Uhum. A gente quer ter alguém que represente a gente. E aí ficou naquela, né? Tá, vamos pensar. E aí a gente fundou um conselho, né, dos operadores e auxiliares da Bolsa. Uhum. Né? Lá no Rio chamava COAB, Tá. Conselho de Operadores e Auxiliares da Bolsa. E indicamos, né, um dos membros da diretoria da COAB para o comitê de ética. E nessa época, os operadores de São Paulo souberam do que a gente tinha feito lá, foram até o Rio, a gente fez algumas reuniões com eles explicando como funcionava, o que era a intenção, e eles fundaram aqui o CORP, Uhum. né, que também era um comitê dos operadores da Bolsa. Muito bom. E pensando ali no espaço físico, né? Você contou da cúpula ali da BVRJ. A gente queria saber um pouco mais sobre esse prédio que era emblemático, né? É emblemático. Como que era ali a coexistência ali na Praça 15? As corretoras ficavam por ali também? Sim, as corretoras ficavam, né, gravitavam em torno da B3, da Bolsa do Rio. Inclusive no próprio prédio tinha algumas corretoras, né? Uhum. Eram corretoras pequenas, muitas corretoras pequenas, mas ficavam por ali. O que era muito engraçado, né, nessa loucura toda, é que a Praça 15, as pessoas passavam longe da Bolsa porque só tinha doido, sabe? A gente não era normal, sabe? Uma vez a gente teve um aniversário de um operador que era muito engraçado. A gente levou ele para o meio da Praça 15, colocou uma opção de jornal, assim, ele ficou deitado, cheio de vela em volta, e a gente, todo mundo ali, aí as pessoas passavam, sabe, tipo, inimaginável, né? Mas era assim, às vezes saía todo mundo correndo da Bolsa, parava trânsito por causa de brincadeiras, tipo... Né? Você chegou a trabalhar no prédio antigo, porque teve uma reforma. Como que foi a diferença da antiga sede para a nova sede? Eu sou meio corporativista com relação a... Desculpa balançar a cadeira, tá? Sou meio corporativista com relação ao prédio antigo. Eu amava ele, né? Uhum. E
E a gente ficou com a sensação do que realmente aconteceu, de que a construção do prédio novo, que eles iam derrubar o prédio antigo, né? Mas o patrimônio histórico não deixou. Uhum. Então eles tiveram que fazer eram 2 torres, fizeram uma torre só. Então, para nós, já ficava a sensação de que ia acabar, sabe? Pelo jeito que, né, tudo tecnológico, não sei o quê, você não fazia mais negócio, você fechava e registrava lá, sabe? Não tinha fisicamente nenhum comprovante de negociação, sabe? Então, e a gente estava com muito pouca gente para um pregão suntuoso e grande como era. Né? Ele era talvez 2 vezes maior do que o antigo. Tá. Então a gente já ficou a sensação assim de que não vai dar certo. Né? A expressão que a gente usa muito no Rio é babou. Ficou com pressentimento já. E aí, pensando nesse processo, como foi a transferência das negociações da BVRJ para a Bovespa? Teve muito a ver com a situação do Narras. Tá. Tá? Porque a Bolsa do Rio ela era maior que a Bolsa de São Paulo. Né? E a Bolsa do Rio ela foi comprando outras bolsas no Brasil. Niterói tinha bolsa, Santos tinha bolsa. Né? E ela foi formando uma bolsa com outras, a Bolsa do Brasil, que chamava até. E aí, quando o Narras pousou com suas operações no Rio de Janeiro, de opções, aquelas coisas todas, a negociação com outros ativos foi migrando para São Paulo. Sabe? Então, segunda, terceira linha, que a gente chamava, blue chips, essas coisas todas, começaram a ganhar força aqui em São Paulo. Tá. Sabe? Então, quando houve problema com a Bolsa do Rio, o Narras também deu problemas para a Bolsa de São Paulo, mas na Bolsa do Rio foi maior. Né? Então, a gente, logo em seguida, veio o Plano Collor, aí a Bolsa realmente, São Paulo já estava com toda a negociação de segunda linha, de terceira, dos ativos, sabe? Tinha um carro-chefe, que era o Paranapanema, e a migração foi feita de forma gradual, mas rápida. Tá. Não levou uma década, sabe? Foi muito rápido. E aí, alguns anos depois, a BVRJ foi incorporada pela BMF. Isso. E aí, nesse período, quais eram, assim, né, antes dela chegar a ser incorporação, né? Como que a BVRJ se desenvolvia? Quais as atividades que restaram ali? Lá ficou principalmente para os leilões de privatização. Tá. Tá? Os leilões de privatização, normalmente, eram no Rio. Tá? Mas hoje em dia, ela acho que está alugada para a Fundação Getúlio Vargas, se eu não me engano, o pregão lá, fizeram várias, né, divisórias no pregão. Então, assim, com o tempo, logo assim dessa junção do Rio, a Bolsa do Rio perdeu volume demais, sabe? Era insignificante perante o volume da Bolsa de São Paulo. Aí até que se resolveu-se que, né, não teria razão para continuar a negociação lá. E aí, para você, como que foi esse seu momento de mudança? Como que você decidiu que vinha para São Paulo? Foi uma proposta que você recebeu da corretora? Como que funcionou Eu esse tinha processo? 6 meses de corretora. Eu tinha 6 meses de corretora e a Bolsa do Rio estava definhando realmente, sabe? E eu falei, eu preciso trabalhar. E aí aconteceram alguns problemas familiares e eu me separei. Né? Nessa época, eu escutei na corretora que eles precisavam de alguém em São Paulo, eles iam contratar alguém em São Paulo. E já havia alguns cariocas morando aqui. Aí eu fui pedir, falei, olha, se eu puder ir, tem certeza? Eu falei, não, eu vou. E aí eu vim para São Paulo no dia 29 de agosto de 94. Sabe? Fui morar na Alameda Santos, né, conforme eu contei com vocês aqui, num prédio que tinha vários cariocas, né, e ali fiquei até 98. Perfeito. Aí vocês se uniram ali numa comunidade de cariocas. Na quinta-feira tinha um churrasco da mala, né, para fazer a mala para ir embora na sexta.
E, Cláudio, conta pra gente as diferenças que você sentiu, assim, quando chegou aqui na Bovespa. Como que era lá no Rio? Como que era aqui? Foi uma mudança muito brusca? Aqui, de saída, você fica achando que não vão te receber bem, Uhum, né? Bom, os caras estão vindo do Rio para tirar nosso emprego. Essa era uma preocupação que a gente carioca tinha. Então, acabou os cariocas mais fechados do que os paulistas, né? Lógico, a gente encontrou pessoas que, né, diziam, né, que a gente estava tomando o lugar deles, mas a grande maioria recebeu a gente bem, uhum, né? Então, assim, a negociação, como lá no Rio já estava muito ruim, a negociação aqui, preencher aqueles cartões que a gente não fazia no Rio, né, era a maior dificuldade para a gente. tá. Né? Preencher que você tinha lá, achar a ação, se não achasse, você tinha que botar as letras e corretora, quantidade, quantas vezes a gente errou, quantas vezes, né? Mas depois, com o tempo, eles, né, foram ajudando. Uhum. Os próprios, né, que eu chamo dos amigos paulistas, né, que depois não viraram amigos paulistas, viraram só amigos, nos ajudaram e a gente ficou, né, bem recebido aqui. Legal. O samba ajudou bastante. Então, conta aí pra gente. Você teve essa ideia, junto com outros colegas, sobre a escola de samba, Valores do Samba, mas isso já era uma coisa que você fazia lá no Rio? Como que foi? A história começa assim, na Bolsa do Rio, todo o último pregão do ano, a gente fazia uma festa, né, enfeitava com serpentina, bola, né, e tinha eleição, né, a gente elegia a rainha do pregão, o feio, o chato, né, o que gostava de aparecer, tinha sempre esse tipo, né, tipo de coisa de brincadeira lá. E quando terminava o pregão terminava por volta de 13 horas, Uhum. mas dava meio-dia e meia, a gente já invadia o pregão tocando instrumentos, né? Do lado de fora tinha uma cervejinha, e era sempre assim, né? Uhum. E como nós já estávamos aqui em São Paulo, nós conversamos com o pessoal daqui, do que era feito lá. E aí, né, tem gente. Essa história de que não tem gente de samba em São Paulo é mentira. Tem gente de samba em São Paulo. E a gente se juntou a eles. Eu, vou ser sincero, eu gosto muito de samba, Uhum. principalmente samba enredo. Mas eu nunca vivi o mundo do samba como outras pessoas aqui viviam, tanto do Rio quanto de São Paulo. Uhum. Então, assim, a ideia foi aceita, levamos para a Bolsa concordou em deixar fazer a festa, né? E foi uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? Ninguém tinha visto, e depois a gente nunca mais viu, porque igual aquela festa no final do ano de 94 é algo, né, inimaginável, sabe? O pessoal entrando na Bolsa, tocando, né, um cantando samba lá do lado do diretor de pregão, um tipo de coisa assim. Espuma em cima do diretor de pregão, coisa. E aí eu estava só acompanhando. E a bagunça não terminou na Bolsa. Uhum. A gente saiu aqui pela 3 de dezembro e parou lá no barzinho lá da esquina, no 3 de dezembro, lá na lanchonete. E lá, nós falamos, pô, a gente podia fazer um bloco. Tá. Eu nem estava, porque eu tinha ido para o Rio. Quando eu cheguei na segunda-feira, né, depois do Ano Novo, os caras, olha, Claudinho, pô, vamos fazer, vamos. Vamos, né? Vamos, eu ajudo no que for necessário. E aí, a gente arrumou uma oficina antiga do Valtinho, né, da família do Valtinho, que lá no Tatuapé, na rua Cândido Vale 73, endereço. Fizemos uma reforma e começamos a ensaiar lá. Quem não sabia tocar, né? Tinha o Marquinhos, né, mestre Marquinhos, ele tocava na bateria da Mangueira, e mestre Pilon era da bateria da X9 aqui. Uhum. Então eles foram ensinando, né, as pessoas para tocar os instrumentos. E compramos mais instrumentos e fomos na prefeitura, pedimos autorização para fazer uma volta aqui, né, no centro.
E aí, eu gosto muito de escrever. Gosto muito de escrever e sempre fiz muitas versões. Uhum. E tinha um samba lá de 1970 alguma coisa, 81, de um bloco carnavalesco lá de São Gonçalo, onde eu morava. Que era um samba maravilhoso, sob sorte, falava. Aí eu fiz uma versão desse samba, contando a vida da gente aqui, sabe? Uhum. Contando a vida da gente. A vida eu ganho no grito, sabe? Era assim. Uhum. E quando eu mostrei para eles, que eles adoraram o samba. Adoraram o samba e fomos para os ensaios para cantar o samba. Só que nessa época tinha só o pessoal da Bovespa. Aí o pessoal da BMF soube, pô, eles não chamaram a gente, então vem, né? Vamos embora. E lá eles tinham, infelizmente ele faleceu agora na pandemia, o Panda desse tamanho, né? Ele participou da ala de compositores da Vila Maria, da Nenê da Vila Matilde, e cantava, era uma voz assim espetacular, sabe? Aí o Panda começou a participar dos ensaios. Aí saímos aqui, fizemos aqui um desfile na quinta-feira antes do Carnaval. Aqui saímos pela rua da Álvares Penteado, fomos lá na Rua do Tesouro, voltamos pela 15, e aqui em frente fomos um pouquinho pela 3 e acabou. E aí, né, faz o que agora? Né? E aí chamaram a gente, convidaram a gente para Folia na Faria. Folia na Faria era um desfile que tinha na Faria Lima. No domingo antes do Carnaval, um desfile de blocos. Tinha a torcida jovem do São Paulo, Cervejaria Paulista, Cachorrões, e eles tinham fundado isso, a gente ia como convidado. E aí que a história mudou mesmo, porque eu aprendi a tocar um pouquinho de samba. E aí dei a ideia de fazer... eu passei assim a cabeça pensante. Eu dei a ideia de fazer uma homenagem à Bolsa. Falei, homenagem à Bolsa, porque a Bolsa, né, contar a história. Aí tinha um livro, um centenário da Bolsa. Nessa época ela estava com 106 anos. Da Bovespa tinha um livro que tinha sido... Até o Mimi falou para mim, eu tenho esse livro, se você quiser eu te empresto. Eu falei, me dá que eu vou fazer a sinopse do enredo, a sinopse. Aí fui lá, peguei os dados mais, né? E numa dessas idas para o Rio de Janeiro, eu no ônibus, pensando assim, por que eu não faço um samba? Aí o outro lado falava assim para mim, você não sabe nada de música. Aí o outro lado assim, mas tenta. Aí fui, tentando não fazer nenhum plágio, né? Porque você... Aí foi montando na cabeça, voltei, aí cheguei em casa, escrevi. Aí pensei comigo assim, puta, é muita ousadia, né? Panda, compositor da Vila Maria, da Nenê de Vila Matilde, eu, que não sei nada de música, vou querer fazer um samba. Mas fiquei com aquilo, cantava em casa, cantava, né? Aí chamei o Marquinho, o Pilon aqui. Falei, cara, eu queria mostrar um negócio para vocês. Falei, pô, eu fiz um samba. Pô, pode ir. Como disse assim, você tá louco, né? Falei, eu fiz um samba e queria que vocês olhassem. E aí eles olharam o samba, aí canta pra gente. Tá. Pô, ficou bom, hein? Aí chama mais um. Aí, tá. Porra, aí já começava a dançar dentro do pregão, o samba, aquela coisa toda, né? Que tinha esse refrão que eu te falei do quem tem vem vender, quem não tem vem comprar, nessa roda da fortuna também vão negociar. E a gente foi passando, foi chegando, só que o Panda, na hora que ele pegou o samba, ele falou assim, é um samba muito grande para um bloco. Eu também concordo, pensei comigo, né? Pô, vou dar uma ajeitada no samba. Aí ele deu uma ajustada no samba, diminuiu o samba.
Mas ficou aquela assim, meu samba, que pena, meu samba. Só que a diretoria resolveu, não, vai ficar essa. Falei, gente, e ficou o samba. E aí começou-se a falar em gravar o samba. Vamos, né, para um estúdio pequeno. Eu não fui no primeiro dia, mas no segundo dia eu fui, só para olhar. Uhum. Né? E ficou assim, né, parecia que eu estava vendo o nascimento de um filho. Né? E no dia seguinte, encontro com o Panda, aí ele chegou para mim e falou assim, pô, Claudinho, parabéns, o samba ficou maravilhoso. Falei, gente, falei, não, eu que agradeço de você, com esse potencial todo, dar. E aí fizemos o desfile, que foi maravilhoso, maravilhoso. 1.500 pessoas, mais ou menos, tá? Uau. Que a gente botou na Faria Lima. Aí veio o ano seguinte, a coisa não andou muito bem. Uhum. Por quê? Tinha tido uma confusão, teve uma briga num churrasco no dia 25 de janeiro, lá na quadra. Né? A gente fez uma festa de uma forma indevida. Você pagava R$50, comia e bebia. Né? Tem aqueles que a bebida é suficiente e tem aqueles que nunca é o suficiente. Uhum. Né? Então, por uma questão, né, idiota, vamos dizer assim, saiu uma briga danada, agrediram o irmão do dono da oficina. Uhum. Aí chegou no ano seguinte, não emprestaram a oficina para gente. E nós precisávamos sair, começamos a procurar lugar para ensaiar. E o tempo foi passando, a gente não achava, e aí arrumamos um outro lugar, também no Tatuapé, mas nem se comparava com o anterior, porque era uma fábrica de doce, teto de gesso, a gente não podia tocar dentro porque caía, né? Polícia batia toda hora que a vizinhança reclamava, aquela coisa toda. E fizemos o que foi possível. Fizemos uma homenagem ao centro de São Paulo, Uhum. né? Que também foi ideia minha, que eu também fiz o samba. Inclusive tem a Fundação Centro, né? Viva Centro São Paulo, algo assim, eles pegaram esse samba para dar uma olhada também, né? Que eu falo sobre os imigrantes, sobre, né, Anchieta. Anchieta nem sabia que depois viria uma cidade de povos diferentes. Então, assim, saiu mais ou menos, sabe? Houve briga interna no bloco, subiu um pouco a cabeça, né? Vamos ser sinceros. E fizemos o possível. Né? Aí, para o ano seguinte, resolvemos tentar fazer a coisa mais profissional, dividir por áreas, né? Que você vai ser responsável por isso, para ninguém se meter no trabalho de ninguém. Sim. Conseguimos voltar para Cândido Vale, né? Conseguimos o perdão, voltamos e fizemos um desfile muito bacana. Mas desse ano, o samba foi do Panda. Tá. Né? Ele me deu a parceria, porque grande parte da letra eu que tinha feito. Uhum. Mas ele que fez o samba, ficamos parceiros. Né? Gravamos CD de novo. O CD de 97 tem uma qualidade espetacular. Sabe? O primeiro foi meio... Né? Mas o segundo e o terceiro são muito bons. E fizemos o desfile, mas depois... 98, a gente estava aqui em 99, uma confusão danada, tinha CPMF, nós fomos a Brasília junto com a Bolsa, aquela coisa toda, e cansou, sabe? A gente, quem é que vai tocar? Uhum. Quem é que vai levar para frente? Tentou-se fazer uma eleição para a nova diretoria, mas ninguém teve disposição de levar o bloco à frente e ele acabou. Em 99 ele acabou. Nós criamos uma bateria show. Quando eu vi a primeira vez o tal do monobloco, eu cheguei a chorar, porque o que eles fazem lá, a gente fazia. A gente cantou em cervejaria,
tocou em cervejaria, tocou em alguns lugares para fazer propaganda do bloco, esse tipo de coisa, vender as camisetas. Né? Muito bom. Foi muito bom. Foi uma época, assim, algo, vamos dizer assim, uma grande experiência de vida. Grande experiência de vida, porque nunca tinha passado pela minha cabeça uma situação dessa. E a Bovespa apoiava, assim, comprava os instrumentos? Comprava, patrocinava a gente nos desfiles, né? Porque tinha que ter o patrocínio. Botava um camarote lá da Bovespa. Sabe? Foi então, na Faria Lima porque já estava ocorrendo essa mudança. Era um desfile que sempre ocorria, né? Tinha o nome de Folia na Faria, porque era sempre lá. Tá. Entre a Cidade Jardim e... como é que é o nome da outra lá? Passava em frente ao shopping. Tá? Depois virou da Cidade Jardim em direção à Nova Faria Lima. Tá. Né? Mas também já acabou, foi para o Sambódromo, né? Porque também era não tinha nada a ver assim, com o mercado, porque ainda não tinha mudado, essa foi né? Foi a grande surpresa, né? Inclusive o bloco do mercado no centro financeiro ali, né? Que virou, né? Porque antes era aqui, depois é Paulista, depois Faria Lima. São Paulo é bem mutante com relação a essas coisas. Né? Cláudio, a gente sabe que tinha uma outra iniciativa lá na BMF, que era o Carnaval na Praça. E aí, qual que era a relação que vocês tinham? Isso foi depois do bloco? Como que vocês cooperavam? Vocês participavam da festa também? Como o bloco, a gente tinha as pessoas, tanto da BMF quanto da Bovespa, não era na mesma época. Então, o carnaval, né, o samba na praça, conforme a BMF colocou, foi posterior ao fim do bloco. Tá. E nós íamos lá, mas não éramos nós que tocávamos. Eram escolas de samba, blocos que a Bolsa BMF trazia para tocar no palco, né? E a gente ficava em volta. Tá. Sabe? Mas diretamente na apresentação não era com a gente. E aí, sobre aqui o centro de São Paulo, você falou que fez um enredo sobre, e aí, enfim, as bolsas ficavam aqui. Quais são as suas memórias sobre esse espaço? Do centro de São Paulo? Você falou um pouco da Praça 15 e eu quero saber um pouco sobre o centro. Aqui, como eu estava sem família aqui, né? Eu era meio sem CEP, sem família aqui, eu ficava por aqui com os amigos, né? Era cerveja ou no 3 de dezembro, ou ia lá no Guanabara, né? Aqui no Largo do Café, sabe? Então, assim, era muito divertido tudo, sabe? Mas eu nunca me expandi além desse centro aqui, do que era em torno da Bolsa, né? Que era onde a gente ficava. Então, almoçar era por aqui, à noite a gente ficava por aqui, o máximo que a gente descia era até ali o Lago São João, ali, né, no Bovinos ou na Guanabara, lá, né, no Guanabara, mas sempre por aqui, nunca me estendi muito disso aqui, não. Mas aí vocês costumavam se reunir por aqui também? Isso, a gente jogava futebol, né, isso, a gente... Eu, modéstia à parte, eu era um excelente goleiro, né? Jogamos lá na Amália Franco no Marcelinho, Carioca, lá durante muito tempo, e a gente tinha um time muito bom. Também, né, 300, 400 pessoas, você não conseguia tirar um que saiba jogar futebol, mas era muito bom. Então a gente se reunia no final de semana para jogar futebol, à noite, sabe? Os amigos paulistas, né, abraçaram a gente de uma forma muito legal, que eu não pensei nunca mais em ir embora. Nunca mais voltar para o Rio de Janeiro. E aí, como que foi o final do pregão para você? Como que foi esse dia? Eu já estava na mesa. Tá. Eu tinha subido em 2005, se eu não me engano, ficou mais uns 2 anos. 2007 foi aqui na Bovespa e 2009 na BMF. Sim, é triste, né? Porque você via, os amigos mandavam fotos para nós de lugares vazios, né? Eu senti aqui a mesma sensação que eu tive na Bolsa do Rio, quando fui definhando, né? Aqui também. Aqui também a gente teve essa sensação. E
agradeço de não estar no último dia aqui, porque ia ser muito ruim para mim. Sim. Ia ser muito ruim, eu ia ficar muito triste, porque assim, foi a vida que a gente viveu, né? Uhum. A gente tem mania de dizer que quem trabalhou no pregão jogou no Real Madrid. Aí você pensa assim, por que tem uma coisa com a outra, né? Você já jogou no Real Madrid? Não, então você não sabe o que é jogar no Real Madrid. Você já foi operador de bolsa? Não, então você não sabe o que era aquilo, sabe? Por mais que a gente conte histórias, por mais que a gente, sabe, fale como é que era, porque assim, a coisa que mais acontecia na vida foi a pergunta que eu mais recebi na vida. Como que vocês conseguem se entender? Sabe? É a pergunta que eu mais recebi na vida. E a gente se entendia, né? E as figuras engraçadas, sabe? Uma das pessoas mais engraçadas que eu conheci chama-se Fábio Pilon. Ele está em Fortaleza agora, né, pelo Bradesco. Uma das pessoas mais engraçadas, sabe? Bem-humoradas. E isso fazia... os personagens eram muito interessantes, sabe? Você tinha aquele cara que ia contar uma piada que você já sabia qual era a piada, o mundo parava para escutar, ele contava da mesma forma engraçada e todo mundo ria, sabe? Então, o jeito de você entender o outro, sabe? A diferença era muito legal você entender isso tudo, né? Você tinha o cantinho lá do pessoal que ficava fazendo, tinha gente que fazia culto dentro do pregão. Deixa eles lá, sabe? Tinha a turma da pesada do lado de cá. É assim mesmo. A gente era um retrato de uma sociedade, sabe? Com muita gente diferente. Era muito legal, muito bom. Na Bolsa do Rio, ela teve o embrião da BMF. Tá? Antes de ser criada a BMF aqui, teve lá a BBF, que eu trouxe até um negócio para mostrar para vocês né, que você fazia os cursos, você tinha. Então, na época, eu trabalhava no Bozano. E o Bozano foi uma das market makers para fazer pegar, que não pegou. Lógico, não pegou. Era num espaço pequeno e só negociava, na época, DI. Só negociava DI. Então, aquele pessoal todo do Open Market, né? O pessoal do Open Market desceu para ir para o pregão, os Mauricinhos todos de... né? Fazia nem assim para não amassar a gravata, mas não durou nada. Eu fico lembrando uma situação engraçada assim, porque eu cheguei, o cara falou, vai lá, dá liquidez lá. Eu falei, pô, eu estou trabalhando aqui, vai lá. Aí tinham 3 rodas, né? 3. Uma roda de, um exemplo, setembro e outra de outubro. E a terceira roda era de spread, de setembro com... Aí eu falei, peraí, tem alguém que não está entendendo muita coisa e espero que não seja eu. Porque se você comprasse aqui, vendesse ali e fosse no spread, você ganhava dinheiro, porque tava, entre um e outro estava um spread diferente do que estava negociado ali. Falei, é isso mesmo? Aí tá. Né? Olha, Bozano Simon, você está dando liquidez aqui no mercado. O cara me chama no telefone. Claudinho, quero falar com você. Aí, o que você está fazendo aí? Mas é para dar liquidez, mas não é desse jeito, só aparece Bozano. Falei, gente, os caras estão dando dinheiro para nós. Vocês querem que eu pare? Eu paro. Os caras estão dando dinheiro para nós. Aí até que não pegou. E aí foi criada a BMF aqui em São Paulo, que era o Mercado de Futuro. E já existia a bolsinha, né? Sim. Aqui na Líbero Badaró. Aí a gente veio para cá. Então, vou fazer as nossas 2 últimas perguntas. São perguntas mais sentimentais. Manda. A gente queria que você compartilhasse uma história marcante, um momento específico que teve um impacto assim muito grande na sua vida, na sua carreira, durante esse período que você teve, tanto na BVJ quanto na Bovespa, mas que você estava aí. Deixa eu ver aqui. Foram tantas histórias. Uma que eu considero fundamental
foi quando a gente estava trabalhando na Bolsa do Rio e o Narras estava lá. Né? Então as corretoras trabalhavam praticamente para o Narras. E eu trabalhava numa corretora que o Narras criou na época, o chamado D0. Então a liquidação naquela época eram em 5 dias. Ele criou o D0 para receber quando ele vendia. Então, quando ele comprava, ele pagava em 5 dias. Quando ele vendia, ele recebia no dia. Tá. Então, acabou criando uma pirâmide, né? Ele precisava pagar ali, ele vendia aqui e entregava ali. E, às vezes, né, esse episódio do Narras ajudou muito o mercado na regulação, sabe? Que não tinha regulação, sabe? Era muito perdida as coisas. Então, isso ajudou muito. Eu até acho, eu já fiz esse comentário, acho que o que aconteceu lá nos Estados Unidos no subprime não aconteceria aqui, no Brasil, no mercado do Brasil. Mas um dia eu chego na corretora e o diretor estava tentando convencer o financeiro de que era uma boa fazer o D0. E eu pedi para escutar a história, ele falou, lá vem você de novo, se meter onde não é chamado. Falei, eu só queria te fazer uma pergunta. Aí eu falei, se ele não pagar, quem paga? Aí ele, você tá louco? Eu falei, não tô louco não. Se ele não pagar, quem paga? Quem garante o D0? A Bolsa garante? Ele falou, não. Alguém mais garante? Algum banco? Não. Mas ele vai pagar. Eu não tenho dúvida de que ele vai pagar. Mas um dia dá uma dor de barriga nele. Que nessa época ainda existia o cheque. Aí ele falou uns palavrões para mim, rasgou a papelada que ele estava querendo convencer e não deu um mês. Dia 9 de junho de 1989, uma sexta-feira, acabou o pregão, fomos tomar uma cerveja, eu voltei para buscar as coisas que eu tinha deixado dentro do pregão. Veio um amigo com um olho desse tamanho assim e falou, Claudião, o turco não pagou. Eu falei, quê? Ele falou, o turco não pagou. Eu falei, você tá louco? Não, ele não pagou. Sustou o cheque. E aí, no dia seguinte, a Bolsa não abriu, na segunda-feira. Acho que uma das poucas vezes que a Bolsa não abriu no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo eu não sei, mas no Rio não abriu. E eu acabei evitando que a corretora entrasse porque nessa de... caiu, foi como se fosse dominó, foi quebrando uma, quebrando outra, sabe? Então a gente não quebraria porque era uma corretora grande, mas teria um grande prejuízo. Sabe? Então isso para mim é uma das coisas bem marcantes. Outra coisa marcante foi assistir pela TV o segundo avião bater nas Torres Gêmeas. Nós estávamos no pregão, tinha algumas TVs, né? E começou aquilo, olha, teve um acidente em Nova York, um avião bateu na torre, e nós fomos todos para frente da TV quando entrou o segundo avião. Né? Então aquilo foi realmente uma coisa bem impactante para todos nós, sabe? Porque você não sabe o que você vai fazer. E aí? Faz o que da vida? O que vai ser isso? Quais são as consequências, né, desse ataque terrorista do jeito que foi? Então isso também foi muito marcante para mim. Isso me deixou bastante... deixou bastante preocupado e impactado realmente. Agora, na vida pessoal, foi a vinda para São Paulo. Sabe? A vinda para São Paulo, porque foi uma mudança muito grande, de tudo, pessoalmente, familiar, eu sempre muito distante, né? Chorei muito aqui em São Paulo, sabe? Várias noites acordado, chorando, querendo voltar,
sabe? Com saudade dos meus. A gente era muito junto, família, né? Irmãos, né? E foi difícil, o começo foi bem difícil aqui. Uma vez eu cheguei aqui, era 5 horas da manhã, estava aquele reloginho do Itaú na Paulista marcando 4 graus, sabe? E com garoa ainda, sabe? Eu pensava comigo, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu tô... Sabe? Então foi muito difícil a minha adaptação a isso, não ao trabalho. Ao trabalho eu fui muito bem recebido aqui. Mas pessoalmente foi muito difícil. Sim. Se não fosse talvez esse pessoal que a gente morava junto, eu não teria ficado. Acho que eu teria voltado para o Rio de Janeiro. Não sei para fazer o quê, mas teria voltado. Mas ainda bem que eu não voltei, porque hoje em dia eu dou muito valor à cidade de São Paulo, sabe? Dou muito valor à cidade de São Paulo, ela me deu tudo. Tenho um filho aqui, trabalho, sabe? Essas vitórias todas de escrever livro, fazer samba, sabe? Pintar, eu gosto de pintar, tenho uns 70 quadros mais ou menos, sabe? E eu tenho uma moral, não assim de ser o bam, mas de contar histórias, sabe? De ser alguém que tem muita coisa a dizer. Eu fiz essa semana uma visita a um escritório da XP, né, que hoje eu estou na XP, em Porto Alegre, sabe? E você começa a conversar, vai parando gente assim, e você pensa assim, estou sendo o centro das atenções aqui, espera aí um instantinho, parar um pouquinho para não... Então, o que o mercado me deu foi muita bagagem, sabe? Hoje eu vejo trabalho tentando auxiliar os clientes e passando um pouco da minha experiência, sabe? E agradeço principalmente as pessoas da XP hoje que demonstram por mim um grande respeito, sabe? Um grande respeito, e eles fazem parte desse renascimento, vamos dizer assim, né? Eu estou com 65, vou fazer 66 anos em agosto. Perfeito. Acho que a nossa última pergunta tem um pouco a ver com o que você falou, de ter essas memórias. A gente queria saber, para você, qual que é a importância de registrar, né, de pegar, de conversar com vocês, de capturar essas memórias e também de divulgar essas memórias sobre o mercado, sobre as pessoas que trabalhavam por aqui. Olha, eu acho muito importante, muito, muito. Eu tenho mania de dizer que, isso é comigo e com outras pessoas também, principalmente que trabalharam no pregão, a gente tem memória seletiva, sabe? A gente tem memória seletiva. Às vezes o que aconteceu há uma semana você não lembra, mas eu lembro o que aconteceu quando eu cheguei aqui no pregão a primeira vez, sabe? Então, esse tipo de coisa, a gente não tem como transmitir o tempo inteiro, porque a gente morre. A gente não pode deixar com que essas coisas morram. Eu fiz uma entrevista uma vez, me perguntaram assim, qual o que você diria para quem está começando no pregão, no mercado? Falei, que olhe como foi o passado. Existem vários vídeos no YouTube, tem sempre alguma história. E essa condição da gente estar contando e vocês registrando isso, sabe, é de fundamental importância para nós, principalmente. Sabe? Saber que valeu a pena. Sabe? A gente construiu algo difícil de você replicar. Sabe? A gente sabe que o que tem no mercado hoje não é o que a gente viveu. O que a gente viveu passou, acabou. Sabe? Não caberia hoje, acho. Né? Na Bolsa de Nova York ainda tem gente lá gritando, aquelas coisas todas. Né? Mas eu acho mais romântico do que outra coisa. Sabe? É mais o romantismo que eu adoro sentir. Sabe? Não sou o último romântico, mas a gente gosta de recordar isso. Sabe? A gente, quinta-feira agora passada, a gente foi se encontrar numa pizzaria. Eu não pude ir, mas a gente vai sempre. Numa pizzaria no Belém, os velhinhos tudo de cabelo branco lá, né? Mas para falar sobre isso, para falar de passado, a gente cultua o que a gente viveu, sabe?
não é saudosismo, é cultuar o que a gente fez, o que a gente plantou, sabe? A gente era a foto da nossa economia. Uhum. A foto da economia era aquela gritaria ali, sabe? Conforme eu tinha aqui na bolsa, que às vezes passava por dentro da cantina ali, carregando todo mundo, sabe? Aquela empurra, aquela coisa tudo, era a foto da economia nacional. Até, né, quando acontecia alguma coisa, um plano de econômico, uma coisa, aquilo ali, aquela gritaria exacerbada era o sinal de que a economia estava quente, tinha alguma coisa errada ou coisa certa, sabe? Como eu lembro quando aceitaram o FGTS para comprar ações da Petrobras. Isso aqui foi um pandemônio. O dia inteiro, foi o dia inteiro de negociação praticamente somente de Petrobras, sabe? Então são coisas que a gente era a ponta, né, que era o sinal do que estava ocorrendo aqui, sabe? Eu lembro que uma vez, bastante tempo atrás, lá no Rio de Janeiro, um ministro da Economia fez uma declaração, não vou dizer o nome dele, ele fez uma declaração dúbia, completamente dúbia, e que atingia em cheio o mercado financeiro. Então, no dia seguinte, já estava lá reportagem de televisão, a gente se juntou e não houve negócio enquanto ele não se manifestasse. Sabe? Eu acho que foi a primeira forma da gente mostrar força. Não saiu o negócio enquanto ele não se manifestou esclarecendo o que era. Sabe? Então, assim, a gente tinha importância, a gente teve importância, a gente tem importância, sabe? Isso, uma iniciativa dessa, de vocês marcarem na história, no gráfico, na história que começa lá em alguma coisa e vai cá para cima, sabe? O que a gente fez, o que a gente passou. Eu faço umas gracinhas com os clientes quando eu digo para eles que quando Cabral chegou aqui e alguém gritou assim, terra à vista, eu já estava lá gritando, terra termo, terra, opção de terra, futuro de terra, sabe? Eu faço essas gracinhas sempre, digo que trabalhei na IPO, no IPO da Arca de Noé, vendi Ozeum das minas do rei Salomão, esse tipo de coisa. Vai tentar mostrar para eles que um pouquinho só são quase 50 anos de bolsa. Perfeito. 50 anos trabalhando e quase 50 de bolsa. Perfeito. Então, em nome do Centro de Referência, eu agradeço sua participação, todas as suas histórias, suas contribuições para o nosso programa de História Oral. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu fiquei lisonjeado aos extremos. Na hora que ela falou comigo, eu tive que amarrar minhas pernas na cadeira para não sair voando, porque eu achei muito um reconhecimento muito legal com relação a mim, com relação à nossa história, à nossa classe de loucos. Ali tinha um bando de loucos. Muito obrigado, tá?